Nessa aula daqui a gente vai estudar sobre o princípio da inclusão e exclusão e vai estudar a versão mais simples dele, que é a versão com dois conjuntos. Adiantando aqui, então, se você não sabe nada sobre conjuntos ou sabe muito pouco sobre conjuntos, essa aula aqui talvez não seja a mais adequada para você. Talvez você devesse estudar sobre conjuntos antes. E o princípio da inclusão e exclusão é mais uma técnica essencial, ou pelo menos muito útil, para a gente resolver problemas de contagem. Mais uma delas, né? A gente aprendeu várias aqui, talvez essa seja uma das últimas técnicas que a gente vai aprender. Então, como primeiro exercício, imagina aqui, como primeiro exemplo, imagina o exemplo 1. Deixa eu ir um pouco mais para baixo, esse é o exemplo 1. E a gente tem um conjunto A, que é formado então pelos números múltiplos de 5 entre 1 e 16. Então, o A tem 5, 10 e 15. Imagina o conjunto B, que é formado pelos múltiplos de 4 entre 1 e 16. Então, B é formado por 8, 12 e 16. E aqui tá uma coisa que talvez seja nova para você, é o conceito de cardinalidade. Cardinalidade, eu escrevo com o joguinho da velha, a cardinalidade de um conjunto, então a cardinalidade de A, é simplesmente, no nosso contexto aqui, o número de elementos que esse conjunto tem. Então a cardinalidade de A é exatamente igual a 3, e a cardinalidade de B é exatamente igual a 1, 2, 3, 4. Então, como B tem 4 elementos, 4 objetos, a cardinalidade de B é 4. E se a gente fizer a seguinte pergunta, então a nossa questão é a seguinte, a nossa questão é quantos elementos qual é a cardinalidade de A união B? De A união B. Bem, como A e B não tem nenhum elemento em comum, 5, 10 e 15 para o A e 4, 8, 12 e 16 para o B, a cardinalidade de A união B é simplesmente a cardinalidade de A mais a cardinalidade de B, que é igual a 3 mais 4, finalmente que é igual a 7. Né? Isso faz sentido, né? Se eu tenho uma coleção, que eu tenho algumas figurinhas, você tem outras figurinhas, todas diferentes das minhas, se a gente juntar as nossas figurinhas, a quantidade de figurinhas que a nossa nova coleção vai ter, vai ser a quantidade de figurinhas que eu tinha, mais a quantidade de figurinhas que você tinha. Então esse aqui é o melhor dos mundos, o caso em que a gente quer saber quantos elementos tem a união entre dois conjuntos, e esses dois conjuntos não têm elemento nenhum em comum. Agora a gente vai considerar um mundo um pouco pior, o caso um pouco pior, em que existe sim elementos em comum entre os conjuntos que a gente quer unir. Então imagina que o conjunto A ainda vai se manter o mesmo, o conjunto A é formado pelos múltiplos de 5 entre 1 e 16. Então é 5, ele é formado, A é igual a 5, 10 e 15. A é 5, 10 e 15, mas o conjunto B agora vai ser um pouco diferente, ele vai ter números que eu escolhi arbitrariamente. Então ele tem o 2, o 3, o 5, o 11 e finalmente o 15 também. E exercitando o que a gente aprendeu antes, então a cardinalidade de A é igual ao número de elementos de A, que é igual a 3, e a cardinalidade de B, então a cardinalidade de B é igual a 1, 2, 3, 4, 5, é igual a 5. E nesse caso, se você se perguntasse, então, quantos elementos tem a união entre A e B? Então, a nossa pergunta, deixei um pouco para baixo aqui, a nossa pergunta é, qual é a cardinalidade de A união B? E bem, na primeira vez que você tentasse dizer, bem, a cardinalidade de A união B é a cardinalidade de A mais a cardinalidade de B. Como A tem 3 elementos e B tem 5 elementos, a cardinalidade de A união B é 3 mais 5, que é igual a 8. E isso daria realmente errado, né? E vamos tentar entender por que isso daria errado. Eu vou fazer um desenho, então, representando aqui. Esse aqui vai ser o conjunto A. Esse é o conjunto A. E vou fazer um outro círculo aqui, representando o conjunto B. Esse é o conjunto B. Então, tudo que está dentro dessa linha rosa aqui vai corresponder aos elementos do conjunto B. Eu vou pintar aqui essa parte de rosa. Tudo que está dentro dessa linha verde aqui vai corresponder aos elementos do conjunto A. E os elementos que ele tem em comum eu vou pintar aqui de amarelo. Então, eu vou pintar essa parte aqui de amarelo, porque ela pertence aos dois conjuntos. Quando a gente considerou os conjuntos do elemento do A, a gente considerou a parte verde e a parte amarela. E quando a gente considerou os elementos do conjunto B, a gente considerou a parte rosa e a parte amarela. Então, quando a gente soma a quantidade de elementos dos dois conjuntos, a gente está, na verdade, contando duas vezes a parte amarela. O que é a parte amarela? É simplesmente A união B, né?
A parte amarela corresponde aos elementos que pertencem tanto a A quanto a B. A conclusão aqui é que a gente tem que tirar, como a gente contou duas vezes, uma vez, está difícil, nós menos, uma vez a parte amarela. Então a gente tem que tirar a quantidade de elementos que tem na interseção de A com B. E aí sim a sua conta vai estar certa, né? Como A tem exatamente 3 elementos e B tem exatamente 5 elementos, e a interseção entre eles tem, vamos ver, quais elementos pertencem aos dois conjuntos. Então, o número 5 e o número 15 estão tanto em A quanto em B. Então, a interseção entre eles vai ter exatamente 2 elementos. O que dá, então, para a interseção B um total, para a união B, desculpa, a quantidade de elementos de A união B é 3 mais 5 menos 2, que é igual a 6, que é exatamente igual a 6 elementos. E você deve estar se perguntando aqui, bem, essa é uma maneira da gente contar quantos elementos tem em A união B. Mas essa não parece uma maneira muito prática, né? Que para contar quantos elementos tinha em A união B, eu olhei para todos os elementos de A, olhei para todos os elementos de B, contei quantos tinham em A, contei quantos tinham em B, depois eu vi os elementos que eles tinham em comum e bem, tirei desse total. Parece mais fácil eu simplesmente olhar para A e para B e escrevendo os elementos, e quando eu escrever um elemento que eu já tinha escrito, eu deixo de escrever ele, né? E isso é verdade para esse caso aqui, mas a gente vai ver um exemplo, e de fato eu vou dar esse exemplo aqui para você ficar um pouco mais calmo em relação ao que a gente aprendeu, em que na verdade a gente não está, como a gente, olha a fórmula que a gente escreveu aqui, a gente nem precisa olhar para A ou para B para saber quantos elementos tem A união, para saber quantos elementos tem A união B. A gente só precisa também olhar para a quantidade de elementos de A, para a quantidade de elementos de B e para a quantidade de elementos de A interseção B. E só para ressaltar aqui, eu não ressaltei, essa fórmula aqui, essa igualdade que a gente chegou aqui, que vale para qualquer caso, é o princípio da inclusão-exclusão para 2 elementos. E você talvez esteja se perguntando por que eu não usei ele aqui em cima. Eu usei ele aqui em cima, sim, só que nesse caso aqui, a interseção B era simplesmente conjunto vazio, né? Então, a cardinalidade, o número de conjuntos de A interseção B, era simplesmente 0, e por isso que a gente pode ignorar ele nessa soma aqui. A gente esqueceu de adicionar menos 0 aqui, o que não faria diferença nenhuma, né? Então, isso aqui é 0, e no caso em que é 0, a gente simplesmente soma a quantidade de elementos de cada conjunto. Agora, imagina, para deixar um pouco menos abstrato tudo que eu disse aqui, imagina aqui o nosso problema em que a gente vai ter os números. Então, a gente tem os números de 1 até 100. A gente tem os números de 1 até 100. E a nossa pergunta é: quantos são múltiplos? Eu vou dizer o que eu vou escrever logo: múltiplos de 3 ou de 5. Quantos são múltiplos de 3 ou de 5? Antes de eu começar, é bom esclarecer uma coisa, que é essencial esclarecer isso. A gente quer múltiplos de 3 ou de 5, mas a gente não está dizendo que se o número for múltiplo de 3 e de 5, ele não serve. A gente está dizendo que a gente quer números que são múltiplos de 3 ou múltiplos de 5, e serve também se o número for múltiplo dos dois, por exemplo. 15 serve aqui nesse caso. E normalmente, quando a gente quer trabalhar com conjuntos, o que é o conjunto com que a gente quer trabalhar não está muito claro no enunciado. A gente tem que ter essa maturidade de ler o enunciado e dizer, bem, com que conjunto eu quero trabalhar aqui. E só para testar isso, a gente vai resolver esse problema aqui. Como a gente quer trabalhar com conjuntos, eu vou dizer que o conjunto A é o conjunto dos múltiplos de 3, mais de 1 até 100, né? Então, de 1 a 100. E o conjunto B vai ser igual aos múltiplos de 5 e para a mesma coisa, né? De 1 até 100. E pelo que a gente viu aqui, a gente quer contar, véio, isso ainda faz parte. Eu só estou reescrevendo o que o enunciado está pedindo em outra linguagem, né? O que a gente quer contar é quantos elementos tem A união B, né? A gente quer saber quantos elementos são múltiplos de 3 ou múltiplos de 5. E pelo que a gente viu aqui, A união B, a cardinalidade de A união B, a quantidade de elementos de A união B é simplesmente a quantidade de elementos de A mais a quantidade de elementos de B menos o que eu contei 2 vezes, que é a quantidade de elementos que são os elementos que estão em A e em B, ou seja, a quantidade de elementos de A interseção B. E aqui talvez você aprenda uma coisa que você nunca viu, né? Tem uma maneira da gente contar quantos elementos tem A sem, de fato, escrever todos os elementos de A. Deixei um pouco mais para baixo.
Então, a cardinalidade de A é simplesmente a quantidade de múltiplos de 3 de 1 até 100. E se você tentasse escrever A, né, isso aqui eu estou tentando escrever, eu vou escrever os primeiros termos. É 3, ficou feio demais, né? 3, 6, 9, blá, 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 até 99, que é o último número múltiplo de 3 menor ou igual a 100. A gente vê aqui, e isso é bastante evidente, que a cada 3 números, um deles é múltiplo de 3. Então, a gente quer saber aqui a cardinalidade de A. A cardinalidade de A tem alguma coisa a ver com 100 sobre 3, porque a cada 3 números 1 é múltiplo de 3, a gente tem exatamente no nosso conjunto 100 números. Só que esse número aqui não dá um número inteiro, né? Isso aqui dá 33.33333. E quando acontece isso, imagina aqui que a gente tem, por exemplo, 8 sobre 3, né? Isso aqui daqui a pouco eu apago, porque isso aqui não é bom mostrar isso aqui para o professor, né? No nosso raciocínio. 8 sobre 3 é 2,66666. E entre 1 e 8 tem exatamente dois números múltiplos de 3. E a conclusão para 100 é exatamente isso. Essa vírgula que a gente teve na divisão não importa. O que importa é a parte inteira da divisão. Isso aqui que eu estou escrevendo é um símbolo que denota a função piso. Quer dizer, eu vou arredondar o resultado dessa conta aqui. O que eu quero dizer é que a quantidade de elementos de A é 100 sobre 3 arredondado para baixo, que é exatamente 33. E vale o mesmo para B, né? Como B, a cardinalidade de B, a quantidade de elementos de B, é a quantidade de múltiplos de 5 entre 1 e 100. E como tem um múltiplo de 5 a cada 5 números, a quantidade é 100 sobre 5 arredondado para baixo. E 20 arredondado para baixo não é 19, 20 arredondado para baixo é exatamente 20. Arredondar para baixo significa esquecer toda a parte decimal do número. E agora então a gente já contou esse valor aqui e resta esse valor aqui, né? Quantos números são múltiplos tanto de 3 quanto de 5? Bem, no nosso rascunho aqui, então eu também vou separar um pedaço para o rascunho. A gente quer entender o que significa um número ser múltiplo de 3 e de 5. Quando o número n é múltiplo de 3, esse número n é igual a 3 vezes alguma coisa. E quando esse número n é múltiplo de 5, esse número n é 5 vezes alguma coisa. Isso que quer dizer que o n é múltiplo de 5. Então, quando n é múltiplo de 3 e de 5, não vai caber aqui, então deixa eu voltar. Quando n é múltiplo de 3 e de 5, quer dizer que n é 3 vezes alguma coisa e 5 vezes alguma coisa. Ou seja, n é 15. 3 vezes 5 vezes alguma coisa. O que significa dizer que quando o número é múltiplo de 3 e de 5, na verdade ele é um múltiplo de 15. E dessa forma, contar quantos elementos tem A interseção B é contar quantos números múltiplos de 15 existem entre 1 e 100, que da mesma forma é 100 sobre 15, porque a cada 15 números, 1 é múltiplo de 15, o que dá um total de 6 alguma coisa, ou seja, exatamente 6 números entre 1 e 100 são múltiplos de 15. E daí o nosso total, que responde à pergunta do nosso problema, é o total de números entre 1 e 100 que são múltiplos ou de 3 ou de 5 é igual à quantidade de elementos de A, que é igual a 33, mais a quantidade de elementos de B, que é igual a 20, menos a quantidade de elementos que eu contei duas vezes, que são os múltiplos tanto de 3 quanto de 5, ou seja, os múltiplos de 15, ou seja, 6 elementos. Isso aqui dá um total de 33 mais 20 menos 6, que é igual a 47 números. Então, tem 47 números entre 1 e 100 que são múltiplos de 3 ou múltiplos de 5. E esse exemplo aqui foi para mostrar que por que essa fórmula é útil, né? Por que esse princípio está aqui, né? Então, por que esse princípio da inclusão e exclusão é útil, né? E ele é útil porque eu não preciso, para saber a quantidade de elementos de A união B, nem saber quais são os elementos de A, nem saber quais são os elementos de B. Basta que eu saiba quantos elementos tem A, quantos elementos tem B e quantos elementos tem na interseção entre eles. E como a gente viu aqui, fazer isso foi muito mais fácil do que olhar todos os elementos de A e todos os elementos de B e ver quantos elementos teria a união deles dois. Na próxima aula, quando a gente trabalhar com a união de mais conjuntos, você vai entender melhor por que o nome do princípio é esse. Porque, olhando isso aqui, não parece fazer muito sentido que o nome seja princípio da inclusão ou exclusão. Mas, por hora, relaxa em relação a isso e só aproveita para ver que esse princípio, pelo menos em alguns casos, parece bastante útil. Parece permitir a gente fazer o que a gente quer realmente fazer, que é contar bem rápido.